E aí, povo lindo de Deus, como é que vocês estão essa manhã? Tá todo mundo bem? A gente está entrando aqui, nossos 15 minutos, mergulhando em 15. Vai entrando, vai dando like, vai comentando, vai dando share, vai conversando com o povo de Deus aí que tá ao teu lado, teus amigos. Manda isso para todo mundo, vamos entrar junto. A gente já está mergulhando em 15. A gente vai estar, então, conversando um pouco. Tem uma pergunta que eu quero fazer para você. Até que ponto realmente vale os coaches e os pregadores da qual a gente assiste em outros lugares? Até que ponto realmente podemos acatar essas coisas? E eu quero conversar um pouquinho sobre isso com vocês hoje nesses 15 minutinhos. Vai ser bem rápido, como sempre, mas vai entrando aí, vai, como eu disse, mais uma vez, dando um share, dando um like, comentando, vamos participar disso junto, tá? Porque eu tenho algo de Deus pra gente essa manhã, baseado ainda em cima em 1 Coríntios capítulo 4, que eu sei que é isso que Deus tem pra gente durante esse tempo. E tem um pedaço do texto que é muito importante. Eu li até o 13 ontem. Aí hoje eu vou ler do 14 até o final. E tem alguns pedacinhos ali que eu creio que nós vamos conseguir ah, pegar muita coisa boa. Aí eu faço essa pergunta, né, como eu disse, coaches, pregadores que a gente assiste de outras igrejas, enfim, a, a que ponto que isso pode ser a única nutrição que nós temos biblicamente falando? A que ponto que isso deve ser a única fonte de alimento da qual a gente tem? Obviamente, eu dizendo, fazendo aquela questão de até que ponto eu ouço o meu pastor, que Deus tem colocado sobre a minha vida, e até que ponto eu ouço líderes maiores, como, né, os mais conhecidos, Luiz Hermínio, Tel Hayashi, Luciano Subirá, pessoas que estão no auge ministerial. Aonde é que eu vou querer ser melhor alimentado? Ou aonde eu coloco a minha esperança? Então, baseado em cima de 1 Coríntios capítulo 4, versículos 14 até o final, né? Apóstolo Paulo ele disse assim: não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Então, o que Paulo ele já começa a abrir é a questão da paternidade, a questão desse. Eu falo, eu quero advertir vocês como a filhos. Então você sabe, para quem é pai, você sabe muito bem que se você tem filho, é muito difícil você permitir que o seu filho, seja ah, disciplinado ou instruído por outros. Você que é pai, você disciplina o seu filho, você tá ali, você que tá fazendo essa devoção toda com o teu filho. Então, ele já começa a abrir assim: eu não quero envergonhar vocês, porque pai, ele preocupa com o bem-estar do filho. Então, eu não quero trazer vergonha, mas eu quero advertir vocês como a filhos, não que são, mas como. Tá? Existe uma questão de paternidade, que nem em Timóteo. Paulo ele instruiu Timóteo a lidar como ele se relaciona com os irmãos. Há homens da mesma idade, enfim, ele fala, você trata eles se relacionando como irmãos. As mulheres da igreja, que está mais ou menos perto da tua idade, você relaciona com elas como irmãs. Homens e mulheres mais velhas como a paz. Não que isso o tornasse verdade, mas o relacionamento deveria ser igual. O respeito, a honra e, né, cá para nós, né? Se você ficar olhando para as menininhas da igreja, tudo com um olhar meio sensual, aquela lascivazinha, você não está tratando como irmã, né? Você não olha para tua irmã desse jeito, né? Então ele está praticamente tem que ter pureza dentro da maneira que você relaciona. Tá falando, então, como irmão, como a filhos. Embora possa ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Ele está falando assim, tá cheio de tutor, tá cheio de instrutor, tá cheio de profeta, tá cheio de grandes homens de Deus ensinando tudo, tá cheio de coach. Ele está falando assim, embora possam ter 10 mil, você tá cheio, você ouve podcast, você ouve líderes de outras igrejas, você segue esses outros líderes à torta direita, você tá seguindo o Instagram deles, você tá
todo dia na live deles, todo dia você tá seguindo eles no Facebook, você tá postando foto de texto deles, né, de frases deles, você tá seguindo tudo, tá cheio de tutor. Vocês não têm muitos pais. O que acontece? Sabedoria, entendimento, ele é dado de graça aos homens. A gente acabou de ler dentro do mesmo contexto de 1 Coríntios capítulo 4. Ele falou assim, o homem não deve se gabar pelo fato de saber as coisas, porque até o que ele sabe ele aprendeu de alguém. Então, a informação que você pode adquirir, seja desses grandes homens, você também pode adquirir de outros meios. Leia o livro que eles leem. Nossa, eu sou leitor, eu amo ler. Entenda, todo líder é um leitor, todo líder lê. Então, se você é um líder nato, você gosta de liderar as pessoas, tem que arder dentro de você uma natureza de leitura. Você não tem como, né, não tem como você liderar um povo sem você adquirir a informação e saber como fazer isso de uma maneira correta. Então, tem esses mesmos homens, por isso que eu sou fã, eu ouço podcast, ouço tudo, e eu quero procurar o que livro que esses homens estão lendo, que tipo de informação eles estão consumindo. Deixa eu consumir também. Aí em torno eu também vou crescer. E eu vou conseguir extrair as minhas próprias deduções, extrair em torno o meu próprio entendimento baseado em cima disso. Então, mas ele está falando que o perigo disso é o quê? Todos esses homens, esses grandes homens, eles estão falando dentro de um contexto da igreja deles, eles estão falando dentro de um contexto do tempo deles, com a igreja deles, com as ovelhas ou os filhos, né, usando essa linguagem, deles. E em partes, eles estão virando esses grandes tutores porque muitos querem fazer parte disso. E a gente esquece que Deus, ele viu, dentro de toda a sua soberania, a capacidade de colocar homens sobre a tua vida, os teus pastores, os pastores locais, para direcionar vocês e para dar essa direção. E eu até desabafo como pastor. Muitas vezes eu fico um pouco frustrado, onde eu já tive conversas com pessoas e eles vão e repetem frases de líderes, né, dos altos aí, falando para mim, né, em partes querendo me ensinar, falar comigo, eu tô assim, cara, eu falei isso tem 3 semanas na igreja e você não lembra? Você só consegue lembrar porque fulano falou? Você só consegue dar mérito ou dar honra ao que foi falado porque você acha que aquele homem merece mais honra ou merece mais, né, respeito? Aí você então dá o teu coração a ele, dá o teu ouvido a ele? Eu falo, muitas vezes é frustrante, porque, como eu disse, informação é a mesma, informação é dada. E muitas vezes pastores locais estão direcionando, estão dando direção à sua igreja, estão derramando de si sobre as suas ovelhas, sobre os teus filhos. Lembra? A diferença entre esses homens grandes, tutores de longe, e pastores locais é o carinho e o zelo que eles têm. O tutor de longe está muito, muito, muito pouco preocupado com a tua vida pessoal. Praticamente ele não te conhece. Ele não sabe quem você é, ele não sabe o teu nome, não sabe o nome dos teus filhos, ele não te visita na tua casa, ele não vai fazer aconselhamento com você quando você está com dificuldade, ele não está preocupado, ele não sabe o teu nome de maneira alguma. Agora, o teu pastor local, o teu pastor, o pastor que Deus colocou sobre a tua vida, aquele que ora por você, que zela pela tua vida, aquele que está lá cuidando de você. Lembra, o relacionamento que Paulo está descrevendo aqui é o relacionamento de pai e filho. Ele falou, embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Paulo está praticamente falando assim, eu estou te suplicando, porque tem tutor que está indo aqui simplesmente exercendo a tua influência, né? O teu sendo influencer sobre a tua vida, porque ele tem 60 mil seguidores no Instagram ou 1 milhão de seguidores no Instagram, você quer ser mais um deles, porque isso é o que determina a influência, aparentemente. E ele está falando assim, essa pessoa mal preocupa com você, ele não sabe o seu nome, você simplesmente está propagando essa plataforma para ele poder crescer e ter um pastor local. O teu pastor, o pastor da tua igreja,
aquele pastor que está orando por você todo dia, aquele pastor que sente a tua falta quando você não vai para o culto. Eu garanto para você, eu sei isso de pastor. A igreja pode estar cheia. O pastor lembra de quem? Daqueles 4 que não foram no culto. É tiro e queda. A igreja pode estar, assim, o auge é um número máximo de pessoas que já foi dentro daquela igreja. O pastor está preocupado com quem? Com aqueles 2 ou 3 que não foram para o culto. Porque um pastor local, o pastor que Deus colocou sobre a tua vida, é aquele que está orando por você, zelando por você. Olha o que Paulo falou assim: vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei, porque essa linguagem de gerar, de cuidar, de ter zelo, é o que um pastor local tem que um pastor, um tutor de longe não tem por você. Você inclina e dá ouvidos a homens que mal sabem o teu nome, não te geram, não preocupam com você, não te ligam. E o pastor local está sendo frustrado, ele está ficando triste, ele está ficando chateado e ele está perdendo as forças, porque as ovelhas ou os filhos, né, vamos usar essa linguagem, os filhos da qual ele está gerando com muito zelo, com muito carinho, com muita dedicação. Lembra? É o teu pai que trocou a tua fralda, é o teu pai que ficou acordado de madrugada para te alimentar, é o teu pai que foi lá te acolher na hora que você teve um pesadelo à noite e ele teve que ir lá falar com você para te acalmar e perder noite de sono e depois no outro dia de manhã acordar cedíssimo, antes de você acordar ainda para poder ir trabalhar, colocar o pão na mesa e colocar uma roupa sobre os teus ombros. Esse pastor local está fazendo esse trabalho de gerar você, cuidar de você, discipular você, preocupar com você. Lembra, líderes de outras igrejas, na hora que você faz o errado, eles não pagam pato. Quem paga pato é o pastor local, porque ele que tem que apagar fogo, ele que tem que agora conversar com 15 que você ofendeu por causa da bobeira que você fez, ele que agora que tem que correr atrás de todas as outras pessoas que, pô, você por causa de uma explosão, ou você por causa de uma ofensa, ou por causa de uma panelinha dentro da igreja, agora o pastor tem que ir lá desfazer panela. Tutores, eles lançam informação no além, no mundo, e todo mundo está comendo e falando, ai, o maná do céu. E o pastor local, aquele que está te gerando por meio do evangelho, zelando por você, cuidando de você, sobre a tua vida, ele está lá chorando por você, ele é o que sofre quando a igreja está vazia, ele é o que sofre quando o filho está chorando, quando o filho está brigando com outro filho, ele é o que paga a dor, o preço da dor de gerar as vidas dos filhos, o que são filhos, na igreja. E os tutores de longe levam toda a fama. Aí eu falo, qual que é o valor então entre o tutoriamento, líderes, coaches, devolvi? Sim, toda informação é válida, toda informação baseada em Cristo. Alimente-se, alimenta, come, cresça. Mas a que propósito? Lembre, você não deve prestar contas a esses homens. Você tem que prestar contas ao teu pastor, ao teu líder. Ou no caso aqui a linguagem que Paulo está usando, o teu pai espiritual. Você tem que ajudar ou servir o teu pai espiritual. A tua força, o teu desempenho, a tua honra tem que ser dado ao teu pastor local, ao teu pai espiritual que está te gerando. Aí eu falo, muitas vezes, líderes, grandes homens de Deus, eles não estão fazendo isso de propósito. Praticamente, como eu disse, eles não estão preocupados com isso. Eles não te conhecem, não sabem o teu nome, não sabem nada. Por essa razão, eu estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, a qual lhes trará a lembrança, a minha maneira de viver em Cristo. Ele está falando assim, vocês querem seguir homens que não te conhecem, enquanto aqueles que estão te gerando, estão exercendo uma paternidade sobre a vida de vocês, vocês não querem imitar, trazendo uma extrema e grande desonra e desrespeito a pastores teus. O que eu quero falar agora com todas as igrejas, seja de onde você está assistindo, e eu termino com isso, tem 40 segundos para falar isso. Imite o teu pastor, honre o teu pastor, abrace o teu pastor, porque ele é quem chora por você, que preocupa com você, que zela por você, que corre atrás de você e está te gerando, te discipulando. A pior coisa que você pode fazer é querer ser alguém além dele.
Pais que estão me ouvindo, 15 segundos. Você ficaria feliz em ouvir o teu filho falando com você que eles amariam ser como o pai da irmãzinha, da amiguinha da escola e não queriam ser igual a vocês? Isso dói. Ouçam isso. Amanhã é dia de culto. Segunda-feira eu vejo vocês aqui 8h45 e a gente continua dentro do capítulo 5 de 1 Coríntios. Um abração para vocês e, gente, Deus abençoe.